Bem-vindos a todos, bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre Reiki e despertar, iluminação, evolução de cada um de nós. Quem acompanha o canal sabe que a minha visão sobre o Reiki é muito mais ampla do que apenas uma técnica de cura. E nesse processo nós temos o envio de Reiki, à distância, principalmente. Ou seja, esse vídeo é basicamente para reikianos nível 2, para aqueles que estão pensando em fazer o nível 2, estão se preparando, que é o requisito mínimo para esse envio à distância, para esse envio para o passado, para esse envio para o futuro. Dentro desse contexto, nós temos duas grandes influências na nossa vidinha atual no planeta. Uma parte é genética, certo? Isso fica para um outro vídeo, esses aspectos. Outra parte é energética. Energética que vem da nossa família, que vem dos nossos genitores, nossos pais e mães, nossos avós, paternos e maternos, e nossos antepassados. Certo? E temos também, dentro dessa parte genética, o que vem de outras vidas da nossa consciência. Não são nossas vidas, são da nossa consciência. Pequeno detalhe. Mas esse aspecto fica para um terceiro vídeo. Nós vamos nos concentrar hoje em família e antepassados. Ou seja, a família que está presente hoje no corpo físico, com a qual nós nos envolvemos, com a qual nós interagimos. E tem um vídeo sobre isso já falando, mas vamos aprofundar um pouquinho. E nossos antepassados, quer estejam vivos, quer não estejam. Reiki no nível 2 consegue mandar Reiki para quem não tem mais um corpo físico, para quem já morreu, para quem tem apenas um corpo astral com um corpo de energia. É interessante a gente conhecer a nossa família, a nossa história familiar, o que envolve o nome da nossa família, o deslocamento, o desenvolvimento dessas famílias, no caso pai e mãe, ao longo do tempo, nas cidades, nas culturas, nas épocas que eles viveram. Porque nós recebemos, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, muita influência energética desses antepassados. Desde a repetição de pequenas ações, de pequenas atitudes, de pequenos hábitos, até uma identificação muito grande com situações que algum antepassado tenha vivido. Isso se reflete, quer a gente goste ou não. Não é algo que se escolha, muito conscientemente. A nossa consciência, algumas consciências fazem umas escolhas muito determinadas, muito estudadas de que família a vidinha vai ser inserida, mas isso fica para um outro vídeo também. Senão a gente perde foco. Então, conhecer a família, conhecer os antepassados é importante para identificar essas questões e para que a gente se conheça melhor. Certo? Desde os mais próximos, pai e mãe, irmãos, que a gente, observando, a gente vê comportamentos nossos, hábitos, ideias e crenças que eles também possuem. A gente vê como os pais nos influenciaram, como os avós, como os tios, os padrinhos, madrinhas. Então, todo esse contexto é muito rico, traz muita informação. Uma maneira de lidar com isso também, além do Reiki, é a constelação familiar. Tem muita coisa na internet, muita coisa boa sendo feita com constelação. Vale a pena também uma abordagem sobre isso, se você se interessa. Depois que a gente faz essa pequena prévia de informação, e aí vai ter mais dificuldade ou menos, ou seja, se seus pais são vivos, se você consegue conversar com eles, se seus avós são vivos, você consegue conversar, se seus tios, seus parentes mais distantes estão disponíveis, se há alguma informação em livros, se você conhece a sua família, às vezes a gente é adotado e perde algumas conexões. Às vezes nós não temos mais familiares, nós temos pouca informação, então é importante. E uma busca pelo nome da família, pelas todas as relações ao longo do tempo.
Então essa é uma atividade de pesquisa que cada um vai ter que executar, que pode ser um pouco mais complexa, um pouco mais difícil ou mais fácil, dependendo desses fatores. Trazendo essas informações, a gente começa a se conectar com isso. A gente entra em sintonia com essa informação de família, com essa informação de ancestralidade. Isso é muito importante. Nós temos basicamente duas formas de lidar com essa situação. Uma primeira bem racional e uma segunda mais intuitiva. E talvez mais adiante você consiga unir essas duas em um terceiro caminho também muito produtivo. Eu comecei com a parte racional. Foi a minha escolha até intuitiva começar pela parte racional, porque eu não me movimentei muito em direção a isso, né, racionalmente, mas executei racionalmente. Vamos ver a diferença, ficou meio confuso, ficou legal. Então, para lidar com isso, você precisa ser reiki no nível 2, porque você vai ter que enviar reiki à distância, você vai ter que enviar reiki passado, talvez você vai ter que enviar reiki para quem já não tem um corpo físico. Então é pré-requisito. Técnica para isso, técnica da redução. Né? Você vai ficar com as mãos a essa distância mais ou menos, na altura do cardíaco, um pouquinho para cima, e você vai visualizar aqui no meio das mãos a pessoa, o nome dela, o rosto, ou alguma outra informação que você tenha a respeito do seu familiar, do seu antepassado. E você vai ficar enviando ali 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você achar necessário. Certo? Muito importante, merece um destaque grande agora. A gente envia reiki sem objetivo, sem intenção. Você não vai enviar reiki para curar, para resolver problema, para ajudar, para nada. Você vai se colocar à disposição para que o reiki flua para essas pessoas sem interferir no processo. Porque senão não é reiki. É a sua própria energia egóica, energia polarizada, e isso gera muito conflito. Não vai funcionar. Tem que ser reiki. Legal. Maneira racional de fazer isso. Maneira racional. Você vai fazer uma pesquisa familiar. Você vai tentar obter nomes, épocas, datas, informações, curiosidades, fotos dos seus familiares e dos seus antepassados. E você vai fazer o envio para eles, um após o outro. Racionalmente. Você escolhe por onde começar, você escolhe o dia que vai fazer, você escolhe quantas vezes você envia. Então esse é o começo do processo. Racionalmente você começa a fazer isso. No começo do processo você começa a fazer. Eu comecei com os familiares mais próximos, vivos ainda, presentes nessa mesma linha de tempo que a minha, e expandi aos poucos para alguns familiares também que eu conhecia e que já faleceram. E depois entrou para o intuitivo, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então era isso. Você começa aos poucos, com os familiares mais próximos, irmãos, irmãs, primos e primas, pai e mãe, avô, tio, tia, bisavô e assim por diante. Certo? E você vai fazendo o envio um a um, no seu tempo, sem grandes exigências, sem grandes cobranças, à medida que você for se organizando para fazer isso. Né? Que você achar importante esse envio, que você achar importante essa atividade, você vai se organizando para isso. Racionalmente. Porque exige tempo, organização, de você reservar um tempinho para fazer isso todo dia, aquele horário, você atender 2 ou 3, e aí você vai cumprindo, né, toda uma jornada de envio de reiki para essas pessoas. Caminhão barulhento. Outro detalhe importante: você pode pedir permissão para o eu superior dessas pessoas antes de começar o envio. Algumas pessoas gostam de fazer isso, né? Peço a presença do eu superior, do meu bisavô, fulano de tal, e envio o reiki conforme a necessidade dele. Então, algumas pessoas que gostam, tranquilo, podem fazer isso. Eu, intuitivo, deixa para depois. Depois a gente começa. Então, é interessante. Se você gostar, sentir necessidade disso,
Às vezes a pessoa talvez até peça isso, ela vai se manifestar para você na sua mente, nós vamos ver agora daqui a pouquinho, e talvez a maneira seja interessante você pedir, né, essa permissão para o superior. Certo? Então a maneira racional é muito prática, muito fácil de colocar em execução, requer um pouco de disciplina, requer um pouco de persistência. Se você for reikiano 3A, você já consegue mandar para o grupo todo, que é muito bom também. Mas não exclui o envio individual. Em alguns momentos você vai perceber que um determinado familiar precisa de mais atenção do que os outros. Certo? Por isso que no Reiki nível 2 você manda um após o outro. Então é importante. Experimente fazer isso. Experimente. Escolha um pequeno grupinho de familiares que já faleceram ou não, né, ou mais passados, mais antigos, e experimente. Certo? Você pode também usar os símbolos do Reiki ou não usar os símbolos do Reiki. Fica a seu critério. É uma experiência de cada um também. Legal. E a forma intuitiva? A forma intuitiva é a que eu estou atualmente. Eu comecei com a forma mais racional, lembrando de cada um deles e fazendo um envio para cada um deles. Depois de algum tempo, eu comecei a perceber que eu não lembrava de todos. Eu já tinha uma lista grande, mas por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia lembrar nem do rosto nem do nome. Então foi um momento interessante. E aí o que eu fiz? A partir dali, eu comecei a ter dois momentos no mesmo envio. Né? Aqueles que eu lembrava, que me vinham à mente o nome, ou seja, já é intuitivo. Eu mandava, aqueles que eu tinha anotado, eu mandava, que é racional, e eu ficava aberto para mais algum se manifestar. Familiar, antepassado, às vezes algum amigo da família, muito próximo, né, que conviveu muito a gente, que teve um impacto, e que às vezes tem um vínculo genético realmente com a nossa família, talvez um pouco mais distante. E foi muito interessante porque começaram a surgir pessoas que eu já não lembrava mais, pessoas que eu nem conheci, que eu ouvi às vezes algum comentário em família sobre isso ou aquele, começaram a se manifestar, começaram a surgir na minha tela mental, e à medida que surgiam na tela mental, que seria a maneira intuitiva, eu transfiro eles para o espaço entre as minhas mãos. Então eu lembro de um familiar, e eu visualizo ele aqui e faço o envio do Reiki. Os símbolos também eu faço intuitivamente. Então eu estou fazendo envio, surge um familiar. Se eu estou fazendo para alguém, eu termino. Né? Termino aquele envio, agradeço, e aí passo o próximo e fico acessível. Se vem um símbolo, se não vem, se vem, eu visualizo ou traço no ar e empurro ele para o espaço entre as mãos, e aí fica a pessoa e o símbolo ou símbolos que surgirem. Então fica tudo muito intuitivo. Tem sido gratificante, porque eu percebo nessa maneira um grupo mais persistente que se manifesta quase sempre, talvez nem tão próximos às vezes, mas que está sempre presente nesses meus envios, vivos e outros que já faleceram, e percebo a presença de ocasionais que vêm de vez em quando, recebem o Reiki. Na parte intuitiva você abre também espaço, e eu verbalizo isso, né, ou mentalizo isso, que eu fico à disposição para quem mais necessitar, né, qual outro antepassado ou familiar necessitar, e às vezes surge alguma presença, algo difuso, porque é alguém que eu não conheci, que eu não tenho referências, mas que eu sinto aquela presença entre as minhas mãos, e eu fico enviando o Reiki também para eles. Quanto tempo? 5 minutos todo dia, 10 minutos todo dia. Vai depender de você, da sua persistência, né, da sua dedicação para esse trabalho. É recompensador. É importante. É importante para eles, porque estão recebendo essa energia do Reiki conforme a necessidade deles no momento, e eles vão utilizar para qualquer coisa. A gente não se importa com isso, o Reiki não se importa com o que a energia do Reiki é usada. Então ele está beneficiando em qualquer momento que eles estejam, né? Sejam pessoas que estão vivas interagindo com você ou distantes de você, sejam pessoas que já faleceram. Vai beneficiá-los. Então esse é um aspecto.
O outro aspecto é que purifica as nossas relações com a família. Porque é muito comum brigas, desavenças, tanto hoje quanto no passado, aquelas rusgas familiares que persistem por anos. E a gente manda o reiki sem intenção, sem objetivo, e a energia vai atuar nessas situações todas e vai equilibrar. Algumas vezes o processo é tão intenso e tão produtivo que as pessoas voltam a se encontrar, voltam a reatar relações e trocar ideias e mudam. Às vezes a gente sente energeticamente, porque quando a gente lembra, né, de algumas situações com familiares tensas, difíceis, a gente se ressente ainda hoje. À medida que você começa a enviar reiki para essas situações, você começa a ver que isso vai aliviando, essa carga energética toda vai aliviando. Às vezes não ocorre um perdão, às vezes não ocorre um reencontro, mas a carga energética alivia muito. Isso é muito importante. Vem autoconhecimento. Muito autoconhecimento para você. Tanto de relembrar essas pessoas, quanto relembrar essas situações mais intensas, ou situações mais alegres também surgem. Essa interação com a família, essa interação com antepassados, essa percepção de que você está se autoconhecendo é muito boa, muito produtiva. A identificação de questões suas, muito importante. Você vai reavaliar seus atos, você vai reavaliar suas atitudes, seus julgamentos, suas condenações, suas cobranças. E à medida que esse reiki flui para esse grupo cada vez maior, em alguns momentos, menor em outros momentos, né? beneficia o reiki, beneficia o nosso trajeto nesse despertar, nessa busca de iluminação, que o reiki tem essa característica muito intrínseca, muito importante. Então, vale a pena sobre múltiplos aspectos essa tarefa. Não é demorado, 5 minutos, 10 minutos todo dia, ou quando você lembrar. Comece pelo racional. Organize uma listinha, faça os envios. Permaneça assim por algum tempo, que você vai decidir, uma semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Lentamente observe a parte intuitiva fluindo, essas presenças que vão surgindo. Não julgue, não condene, não entre nos processos mentais envolvidos. De repente você lembra do seu pai lá na infância, uma situação difícil, uma situação complicada. Deixe de lado aquilo e faça um envio para ele e pronto. Você lembra de uma dificuldade familiar muito intensa, muito difícil. Não entre na energia, mantenha-se isento, mantenha-se tranquilo, faça o envio. É também um aprendizado para a gente se manter como canal, para a gente não se envolver nas situações. E situações familiares são muito fáceis de a gente se envolver, né? Há muita proximidade, há muitas vezes facilidade de brigar. A gente não briga com um desconhecido, a gente não briga com um colega de trabalho, mas a gente briga com o pai, com a mãe, com o tio, com a irmã, com o primo, que estão mais próximos. Então, tudo isso gera muito autoconhecimento. Vá devagar em alguns momentos, porque podem ser momentos marcantes. Podem. Então, vá devagar. Estabeleça um ritmo, faça algumas pausas. Agradeça sempre esses familiares todos que forem surgindo intuitivamente. Agradeça sempre aqueles que você lembrar. É importante esse sentimento de gratidão para com a família. De alguma forma, essa consciência de grupo toda aceitou receber você no meio. Então é importante. Por mais que você tenha dificuldades com a família, que você tenha conflitos, é importante a gente reconhecer o quanto isso contribuiu para a formação do nosso ser, para que a gente chegasse neste momento. Muito importante. Vale a pena agradecer por isso. Comece pelo racional, vá para o intuitivo e experimente. Experimente. E observe os resultados. Dê-se o tempo necessário quando for preciso. Acelere um pouquinho quando for preciso. Seja mais persistente, mais disciplinado. Não seja de vez em quando. Eu às vezes tenho vontade de enviar, às vezes eu não tenho vontade de enviar e envio.
Às vezes eu não tenho vontade de enviar e não envio. Às vezes eu tenho uma vontade de enviar e também não envio. Então muda muito. Observe-se, esteja atento para ver toda essa dinâmica energética em funcionamento. Traz muito autoconhecimento isso. Traz muita aceitação de você mesmo. Perdoe-se pelos momentos em que você sabe que você tinha que enviar, mas você deu uma desculpa qualquer, por mais esfarrapada, e você foi fazer outra coisa. Perdoe-se por esse momento. Peça desculpas para si mesmo. Aceite-se. Agradeça a si mesmo por estar se disponibilizando para isso. É uma maneira muito carinhosa da gente cuidar da nossa família, da gente cuidar da gente mesmo. É uma maneira de treinar essa isenção, de não querer resolver, não querer curar, não querer nada, simplesmente oferecer o reiki, sabendo que vai ser muito bom, que vai ajudar muita gente. E fazemos esse trabalho com a nossa família, com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados. Muitos precisam realmente muito dessa energia. E o reiki pode ajudar de uma maneira que, às vezes, o reiki não tem a menor ideia. Um simples envio de reiki pode representar para uma consciência dessas. É algo muito especial, com toda certeza. Gratidão, então.